Queridos, eu estou com o coração muito alegre de estar aqui com vocês e confesso para vocês que é difícil para mim, porque o sotaque de vocês é diferente, mas é maravilhoso. Eu assim, estou encantada com a alegria desse povo, né? É uma atmosfera abençoada e eu vou levar cada um de vocês no meu coração, porque carioca, né, é carioca da gema. E goiano é o ai mesmo, né? É o ai. O trem bom. É tanta coisa, né? Trem bom. Mas amei estar aqui com vocês. E nós estamos falando de luz. Nós estamos falando da presença de Deus. E nada melhor do que nós falarmos sobre o segredo da unidade. Nós sabemos de que, desde a criação, o nosso Deus, ele tem um propósito de resgatar a identidade da sua criação. O propósito dele é resgatar a unção da sua criação, daquilo que ele formou, daquilo que ele tinha de propósito dentro do coração dele, de estarmos numa só mente, num só coração. Mas nós sabemos de que, infelizmente, por causa de uma atitude errada, um ato errado, até os dias de hoje nós sofremos consequências. E a consequência que nós sofremos hoje é a divisão. A divisão que tem trazido um grande estrago, seja na família, seja numa empresa. A divisão, ela é a causadora de grandes transtornos na vida do ser humano. E esse era o propósito de Deus, quando Ele colocou diante de nós a oportunidade de sermos resgatados, de sermos reestruturados, de sermos renovados, termos uma mente totalmente transformada pela ação do Espírito de Deus. E nesta noite nós vamos aprender juntos que a Igreja de Cristo, ela precisa passar por esse período de resgate emocional para alcançar o espiritual. Nós precisamos passar pelo período da mudança, a mudança de mente, a mudança de atitude, para termos um encontro verdadeiro com os propósitos de Cristo. Uma igreja, ela foi criada com um propósito de gerar homens e mulheres que acreditam na unidade. E eu quero convidar você nessa hora a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 3. Amém? Todos acharam? Versículos 14 em diante. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os assim, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma,
tal casa não pode subsistir. Esse texto é um texto muito forte, porque é a realidade do que o povo de Deus vive nos dias de hoje. Quando nós falamos de unidade, nós primeiro precisamos compreender o que é uma divisão. Primeiro precisamos compreender que Satanás, ele tem um propósito de trazer a divisão. E aonde é que Satanás vai trazer a divisão? Aonde você tiver um objetivo a alcançar. Se você tem o objetivo de ter uma família abençoada, é ali que Satanás vai fazer de tudo para entrar com a divisão. Ele vai trazer mente dividida, ele vai jogar filho contra pai, ele vai jogar esposa contra esposo, porque esse é o papel de Satanás. O propósito dele é destruir a base. O propósito de Satanás é destruir alicerces. O propósito de Satanás é trazer dúvidas. Então, antes de nós falarmos sobre unidade, nós precisamos compreender e entender que há um adversário maior, que ele tem as armas dele própria para destruir os propósitos de Deus, que é a unidade. A divisão, ela tem como objetivo destruir o seu chamado. Ele tem como objetivo de destruir a autoridade do homem dentro da sua casa. Ele tem o objetivo de transformar uma mulher doce em uma mulher amarga. Porém, nós temos a graça de Deus derramada, que traz sobre nós uma verdade, de que nós, como instrumento de Deus, nós podemos transformar toda maldição em bênção. Nós temos autoridade no nome de Jesus, de trazer sobre a vida de pessoas a verdade, a luz, os ensinamentos. E Deus trouxe você nesta noite, porque Deus te chamou para isso. Deus, ele tem comissionado a sua igreja para fazer a diferença, ser a diferença. E só nós poderemos fazer isso através da unidade. E o que é unidade? Unidade é a qualidade de ser um e não pode ser dividido. Toca no seu irmão e diz para ele: olha, eu fui chamado para ser um com você. Então, querido, vai ter que roer o osso. Vai ter que roer o osso. Às vezes eu falo lá para os esposos: querido, está reclamando, querida, está reclamando do seu marido, quem escolheu foi você, então aguenta. Agora é até o fim. Quem escolheu foi você, não fui eu, então não reclama. Não pode ser dividido. E diante de tudo isso, Deus tem trazido sobre a igreja uma graça. Deus tem dado ao seu povo uma oportunidade de reconciliação com a sua pessoa. Muitos e muitos anos, o que nós ouvimos dentro das igrejas? Murmurações a respeito da unidade. Eu não sei você, talvez você não tenha passado por isso. Mas eu, por exemplo, eu passei por isso, porque eu fui criada no Evangelho. E aí, quando o pastor, o ministro de louvor, ele falava assim: vamos cantar, temos que todos ser um, né? Vamos ser um no amor de Deus, né? Aí tinha aquelazinha que não gostava da outra, aí ela ria: te amo, querida. E não tinha unidade nenhuma. Terminava o louvor e não era um em nada. Era divisão pura. Muitas igrejas, muitos líderes hoje estão com o seu ministério fracassado,
porque não compreenderam verdadeiramente o sentido da unidade. E Deus tem nos dado esta graça nos tempos de hoje, trazendo sobre a nossa vida pessoas capacitadas pelo Espírito para nos ensinar a respeito desta verdade. Qual é o propósito da unidade? Aonde a unidade leva um povo? Qual é o caminho, o segredo dessa unidade? E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Diz que a unidade, ela é algo que não pode ser dividido, ela é uma ação coletiva. E qual é o propósito de Cristo? Cristo virá somente buscar uma igreja? Ele virá buscar somente a sua família? Ele virá buscar somente o mais bonitinho? Por que a unidade é uma ação coletiva? Porque Ele está querendo dizer que eu e você, quando entendemos o propósito, o caminho da unidade, nós podemos ganhar nações, nós podemos transformar esse mundo, nós podemos ver se cumprir na vida de pessoas e verdadeiramente ganharmos o mundo. Porque foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado, você foi chamada para ganhar o mundo. E aí, vamos entender, quem não anda na unidade? Uma pessoa que não anda na unidade, a característica dela logo aparece. Uma pessoa que não anda em unidade, ela não tem propósito de vida. Ela não tem objetivo nenhum. Você pergunta para ela, o que você vai fazer quando terminar a faculdade? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. De repente, eu não vou nem trabalhar na minha área. Desculpe o termo, mas tem que ser muito burro, né? Gastar um tempo todo dentro de uma faculdade para, no final, ele responder que, não, talvez eu trabalhe em outra área. Quem não compreende a unidade não tem propósito. É a mesma pessoa que você pergunta para ela, o que você deseja alcançar na presença de Deus? A minha salvação. Será que só eu sendo salvo está bom? Está muito bom. Será que você é o último biscoito do pacote? Quem anda em unidade compreende a ação coletiva, de que eu preciso ser uma boa influência, de que eu tenho que ter objetivo. É a mesma coisa de você perguntar a um jovem, por que você está namorando? Aí ele responde assim, porque eu queria beijar na boca. Eu queria beijar na boca. Qual é o propósito? Por que você está namorando? Porque você quer casar, né? Lá quando chegam para mim e falam assim, pastora, eu queria pedir, né, para a senhora me ajudar, eu estou orando, né, por fulana. E tá, ok, meu filho, por que você está orando por fulano? Não, porque eu queria estar com fulano. Não, por que você quer estar com fulano? Não, ok, fala mais. E não sabe falar, meu filho, fica solteiro. Fica solteiro, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer. Existem mulheres que quando entram, e ela senta comigo e ela começa a murmurar do marido. E aí eu falo para ela, faz uma relação para mim, de todos. Primeiro eu falo das qualidades. Fala das qualidades do seu marido. Aí ela, não, pastor, mas eu vim aqui reclamando. Não estou mandando, não estou falando, eu quero que você faça. Aí ela começa. Aí eu falei, agora faz dos defeitos. Aí ela, mas... Falei, o que ficou aí? O que deu aí mais? Aí ela, as qualidades. Falei, está reclamando de quê? Você está reclamando de quê, minha filha? Vai sentar com seu esposo. Porque a palavra do Senhor, que é a unidade, ela simplesmente diz que nós temos que ter uma mesma mente, o mesmo espírito, uma mesma vontade, o mesmo objetivo. Então, por que nós queremos dividir aquilo que Deus declarou que vai ser perfeito? Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. O erro é nosso, a falha é nossa.
força. Então, vamos trabalhar na falha. Vamos trabalhar naquilo que é problema e não arranjar problema. A pessoa que não anda em unidade, ela sempre não concorda. Ela não concorda com nada, já viu? Ela não anda em unidade. Vou dar um exemplo aqui de liderança. Eu estou falando para a igreja, tem que falar de liderança. É a mesma coisa quando o líder de célula, ele diz assim: queridos, nós vamos fazer uma comunhão no dia tal. Qual é a primeira atitude do que não anda em unidade? Ai, mais uma comunhão. Poxa vida, a gente não tem tempo mais para nada. Você concorda? Eu não concordo com isso. Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer influenciar o outro. Ela não tem coragem de dizer para o líder. Então, ela quer usar a boca do outro. Quem não anda em unidade está sempre com a roupa da discórdia. Ele não concorda com nada. Se o pastor, lá a gente chama de luau, né? Se o pastor diz que vai fazer um luau na praia, mas o pastor vai fazer um luau na praia? Gente, será que isso não é da carne? Gente, será que o Espírito Santo está nesse negócio? Ele não concorda. Irmãos, nós vamos fazer o purezão, vamos fazer no mês de fevereiro. Mas, gente, fevereiro é mês de carnaval. Gente, será que a pastora está muito teca da cabeça? Eu não concordo. Outro, quem não anda em unidade tem a síndrome do eu sou melhor. Se o pastor deixasse eu ficar naquele som, não ia ter interferência nenhuma na igreja. Olha, se o pastor me colocasse como supervisor daquela área, aquela área ia arrebentar. Querido, você não foi chamado para dividir, você foi chamado para unir. Você foi chamado para edificar. Foi para isso que você foi levantado. Quem anda em unidade reclama de tudo. Já viu aquele empregado insatisfeito? Ele está na empresa. A empresa é que, querendo ou não, traz o sustento para dentro da casa dele, mas ele está falando mal do patrão dele. Aquela empresa, Deus me livre. Aí depois que fica desempregado, o que ele faz? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Minha família está passando necessidade. Ué, teve força para ficar lá dentro falando mal do patrão lá com os empregados? Eu sempre digo para as pessoas lá o seguinte: se um funcionário se aproximar do outro para falar mal do patrão dele, pode ter certeza que ele não está querendo derrubar o patrão, ele está querendo derrubar você. Porque você sai e ele entra no seu lugar. É assim que acontece. E não é diferente dentro do templo. Não é diferente dentro do templo. As pessoas reclamam da liderança, reclamam dos liderados, e quando o outro sai, a primeira coisa que ele faz: olha, pastor, o senhor pode contar comigo. Pastor, conta comigo, porque eu estou aqui, pastor. E o outro está lá derrotado. E a palavra do Senhor diz que quem tem unidade, quem vive na unidade, vive como Filemão vivia. O que Filemão, qual foi a ordem que ele levou? Reanime os fracos. Queridos, nós fomos chamados para reanimar os fracos. Nós fomos chamados para levantar os caídos. Se nós queremos ganhar nações, se nós queremos ver os cativos libertos, nós precisamos assumir posição de igreja, posição de líderes. Quem não anda em unidade, anda fervendo, mas não é fervendo do Espírito Santo, não é do espírito de porco. Ele vive fervendo do espírito de porco. E nós fomos chamados para abater, lançar fora esse espírito de porco. Nós precisamos assumir a nossa posição de servos, de adoradores, de filhos do rei.
Quem não anda em unidade, querido, ele anda vazio. Ele entra dentro da igreja, o louvor não está bom. Hoje fulano desafinou. Ele entra dentro da igreja, ele só vê defeitos. E ele ainda diz assim, não, mas Deus mandou eu ficar aqui. Mas ele não tem transformação de vida. E sem transformação de vida, não veremos a glória de Deus. Pastora, Deus manda ir por um caminho, vamos para o caminho, pastora. Como identificar uma pessoa que não anda em unidade? É simples. Ele vive apagado. Ele vive apagado e ainda quer apagar a luz do outro. Ele não tem vontade de nada. Pastor, olha, eu não sou contra, tá? Aquele que entra na igreja e diz, pastor, me deixa quietinho, eu quero ficar quietinho. Uma hora o Espírito Santo vai agir na vida dele. Mas também não posso concordar com aquele que tem a aparência de quietinho. Ele entra dentro da igreja somente porque a palavra diz que quando o povo de Deus seguia para a igreja, quem ia acompanhado e sentava lá dentro? Satanás. Satanás, ele sentava dentro da igreja. E como identificar uma pessoa que não anda em unidade? Ela nunca tem a mesma vontade. Vamos no cinema, estou com vontade. Já viu mulher quando reclama de que o marido não faz nada? Poxa, meu marido não faz nada. Aí você vai e chama o marido. Isso acontece muito, muito, querido. Aqui não acontece não, só lá na unção do crescimento. Aí você chama o marido. Aí o marido, eu falo para o marido, mas marido, sua esposa está dizendo que você não faz nada. Claro, pastor, não faço nada, ela não quer fazer nada. Eu chamo ela para um cinema, ela não quer ir para o cinema. Ela diz, vou ficar sentada, ela olhando aquilo, já que agora tem Netflix. Chama para ir para uma praia. Eu não posso, porque, entendeu, minha pele vai ficar toda queimada, toda borrocada. Minha filha, então, querida, o problema não é o marido, é a mulher. Muda. Muda. Como você reconhece uma pessoa que não anda em unidade? Ela não anda no Espírito. Ela não anda no Espírito, ela vive na carne. Tudo que você vai falar com ela tem resposta pronta. Ela tem resposta rápida. Ela tem desculpa para tudo. Porque ela ainda não compreendeu os propósitos de Deus. Excesso do eu. Eu sou. Já viu? Quem aqui conhece alguém eu sou? Gente, todo mundo conhece eu sou e é triste, né? Porque ele é o cara. Ela é a forte. Ela pode tudo. Isso é quem não anda em unidade. Pessoas que andam em competição. Tem entrado um espírito dentro das igrejas de competição, vocês sabiam? Mas nós fomos chamados para derrubar esse espírito, dizer, Senhor, se não for a tua presença, se não fores tu sobre a minha vida, sobre a minha célula, sobre o meu discipulado, sobre o meu casamento, sobre a minha família, eu não vou chegar a lugar nenhum. É a tua graça, Senhor, é a tua unção, é a tua direção. E nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E Romanos fala sobre isso, nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Tem pessoas que elas se colocam numa posição de que eles são os melhores. E aí Deus não tem como agir, Deus não tem como interferir. Talvez você esteja reclamando que a tua célula não cresce, a tua célula não anda. Ora ao Senhor, porque talvez aquele que está pequeno dentro da sua célula é o que Deus quer transformar no grande. Dê oportunidade. Talvez dentro da sua casa. Mulheres que competem com o marido dentro de casa. Se há algo que Deus respeita, é a autoridade. Tem mulheres que não gostam de ouvir isso. A autoridade foi dada para o homem. Eu sempre falo para as minhas meninas lá,
A pior coisa do mundo é você olhar para uma mulher e ela, qual é? Qual é? Está pensando o quê? Gente, pelo amor, coisa feia. Mas tem mulheres que competem com o marido dentro de casa. Elas querem ser o homem, e aí ele se coloca numa posição, ele se fecha, e o casamento acaba. Nós precisamos acabar com esse espírito. Líderes que competem com líderes. Mulheres que competem com mulheres. E aí um bando de gente frustrada. E o propósito de Deus está onde? Fica de lado. Mas nós, nessa noite, como igreja, nós vamos declarar que nós somos mais que vencedores. E a palavra do Senhor está sobre a nossa vida. E nós vamos permitir que o Espírito Santo, Ele nos conduza à verdade, nos transforme naquela pessoa que traz a verdade sobre famílias, pessoas. Nós somos pessoas chamadas para dar vida. Gerar vidas. E nós precisamos jogar esse espírito de insubmissão por terra. Judas, se você for ler o capítulo de Judas, você vai compreender. São pessoas que elas não permitem ser conduzidas. A insubmissão tem gerado em corações atitudes insubmissas, pessoas que não podem ser. Querido, eu queria apresentar para você o discipulado. Uma forma de te ajudar. Eu conduzo a minha vida, eu dou o meu passo, ninguém dirige a minha vida. Querido, eu quero dizer para você, todos nós precisamos de uma direção. E Deus vai usar a pessoa certa para te direcionar, para te conduzir, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. E como nós reconhecemos a pessoa que anda em unidade? Primeiro, ela acredita que foi chamada para fazer a diferença. Diz para o seu irmão, querido, querida, você foi chamado para fazer a diferença. Filipenses 2 fala muito a respeito disso. Uma pessoa que anda em unidade, ela tem visão. Ela tem visão. O que é uma pessoa de visão? A pessoa de visão, ela enxerga além. Ela enxerga além. O poder de enxergar é natural do homem, mas só que nós somos limitados. Uma pessoa que tem visão e visão de Deus, ele é ilimitado. Ele enxerga além e ele vai ao alcance de Deus e não do dele. Ele tem visão. Ele entende que o seu chamado é para reanimar os santos. Você sabia que você, muitas das vezes, se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, eu não sou digno. Nós não podemos confundir humildade com aquilo que Deus chama de chamado. O teu chamado é reanimar os santos. É aquele que bate a sua porta e diz, ei, eu estou precisando de uma palavra. Reanimar os santos é você pegar o telefone e ligar para aquele que faltou no domingo. Reanimar os santos é quando o desânimo tenta bater a porta de alguém e você diz, ei, ele está protegido, tem alguém aqui que vai ajudá-lo. Reanimar os santos. Agora, a pior coisa é quando você se depara, você está triste, você chega para a pessoa e diz assim, ai, hoje eu estou tão triste. Ih, querido, eu também estou. Vamos juntar as nossas forças aqui, porque eu também estou tão triste. Não sei o que fazer. Acho bom a gente deitar aqui, comer uma pipoca. Quer dizer, já matou lá o cara. Quem anda em unidade, entende sobre unidade, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de olhar para o outro e dizer, ei,
Eu fui chamado para estar aqui com você. Pega aqui no meu braço aqui. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui e vamos repreender esse espírito de tristeza. Você não foi chamado para andar assim. Vamos caminhar, vamos dar uma força, vamos fazer, vamos fazer acontecer aquilo que Deus quer. É isso. Esse é o segredo da unidade. É você bater no ombro do seu irmão e dizer para ele: você é forte. Você é forte, você pode. E eu estou junto, você não está sozinho. Esse é o poder da unidade. Tem aquele Salmo 133, né? Que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos andam em união. Não tem? Na realidade, se nós entendêssemos a essência desse salmo, a igreja de Cristo já estaria muito mais avançada. A unidade, ela é comparada ao óleo. Quando fala ali sobre os irmãos estarem em união, fala que o óleo descia sobre a cabeça até a barba de Arão. O óleo comparado à unidade. Por quê? Quão maravilhoso é quando você entra dentro da casa de Deus, você encontra alguém com um sorriso, e você diz: olha, eu estou de braços abertos para te receber. Por que as pessoas que lá fora estão tristes estão procurando as igrejas? Porque a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. É onde está o óleo da unção. O óleo da unção. Ela é comparada ao óleo. E qual é o óleo que tem sido derramado sobre a sua cabeça, meu querido? Você tem permitido o azeite de Deus descer? E por que ele falava sobre o óleo descer na cabeça? Porque a cabeça representa autoridade. E se há algo que Deus respeita, é a autoridade. Deus, ele rejeita a insubmissão. A unidade gera autoridade. A igreja de Cristo em Goiânia representa a autoridade, porque vocês estão em busca da unidade. Mas a palavra do Senhor diz que se nós não vigiarmos, o que entra? A divisão. E quando entra a divisão, o inimigo entra com a confusão. Ele entra com a confusão e tenta destruir a visão. Que visão é essa? A visão de Cristo. A visão de andar com Cristo, de ser de Cristo. Mas nessa noite eu quero deixar no coração de vocês, de que nós podemos ser melhores do que nós somos. Nós podemos romper com os nossos limites e assumir o nosso papel de termos uma só mente, um só coração, um só propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? O que você deseja para a sua família? O que você deseja para a sua vida profissional? O que você deseja para a sua vida espiritual? Eu quero dizer algo para vocês. A unidade, ela traz o poder sobrenatural de Deus. Abre em Atos 2:42 para terminarmos. Deus quer levar o seu povo além. Deus quer levar a cada um de nós aonde nós não imaginamos e nem pensamos. É muito maior. E ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo
em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, nós como igreja temos clamado ao Senhor por multidão. Mas a multidão não vai entrar enquanto nós, os escolhidos, não tivermos o mesmo pensamento, o mesmo coração. Nós sabemos que o desânimo, ele vai bater a porta. A tristeza vai bater a porta. Mas quando ela bater a sua porta, ela vai dar de cara com a presença do Senhor, com o óleo derramado sobre a sua vida, e Ele vai dizer: aqui eu não posso ficar, porque maior é a presença do que aquilo que eu tenho de propósito. A derrota, ela não vai te alcançar, porque a palavra do Senhor, o óleo do Senhor está derramado sobre a sua vida. Esta é a palavra do Senhor. Ganhar multidões, a palavra diz que acrescentava. Sabe o que é isso, querido? É você andar, o óleo está caindo e as pessoas correndo atrás de você. Ei, o que você tem de tão especial? E você vai dizer: eu tenho Jesus. Eu cumpro os propósitos de Jesus. Jesus sacrificou por mim, pela minha casa, pela minha família. E eu vou dar o meu melhor, e eu vou ser o melhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. A palavra do Senhor diz de que quando nós andamos em unidade, não haverá limites para realizações. Enquanto você não permitir Deus fazer com você o que Ele deseja, você vai estar no seu limite. Deus está te chamando